esse boneco. Olha aí. Olha esse boneco. Olha aí. Primeiro vídeo do Okami, vídeo há 1 hora atrás, tem 2 visualizações e nós já vamos reagir porque ele mandou aqui. E vamos que vamos, né? Mostrando que Obito não tem essas fraquezas. Ele falará de fraquezas do Obitinho. Quero café! Vamos lá, hein? Okami, você será analisado agora. Fala, seus renegados. Vamos lá. Aqui, e vamos seguir. Obito A fraqueza é o Amaterasu. Uchiha, talvez um dos personagens mais polêmicos de toda a obra de Naruto. No vídeo de hoje, eu quero abordar alguns temas e deixar a minha opinião sobre... Kamuya, Amaterasu, Izanagi, Kamuya ou Izanagi, explosão. Não acredito. Ai, os explosões. Isso, é claro. O Amaterasu é mesmo a fraqueza do Kamui. Obito escapou das chamas de Itachi usando o Kamui ou foi Izanagi? E as explosões também são uma fraqueza da intangibilidade? Obito tem controle sobre o uso do Kamui ou é algo automático? E será que o próprio comportamento de Obito durante o mangá pode responder essas perguntas? Começando pelo Vortex. O Vortex cria uma distorção espacial que absorve gradualmente o alvo para Kamuizone. Obito precisa estar tangível para utilizá-lo e a absorção não é instantânea, podendo ser interrompida antes de sua conclusão. Mas ela é muito rápida. Ela não é instantânea, mas ela é muito, muito rápida. Tem que ressaltar isso. Poucas pessoas têm tempo de reação para conseguir sair da absorção. E quando ele usou contra o Minato, ele poderia ter usado ainda mais rápido. Dando a entender que, tipo, ele fugiu. Da próxima vez eu vou fazer mais rápido ainda. Tipo, o Minato, ele ia ser absorvido. Só que aí ele vazou. Então, tipo assim... A absorção, ela já é naturalmente muito rápida. Tanto é que ele até considera isso como uma forma de vitória. Tipo, várias vezes quando ele vai absorver o cara, ele fala, tá bom, já ganhei. Vou te absorver aqui e acabou. Então o cara, ou ele vai ter que ser salvo por alguma via externa, né? Tipo, quando o Naruto foi salvo pelo Gai e pelo Kakashi. Ou ele tem que ter alguma técnica de espaço-tempo, que é raro, né? É raro nesse universo. Mais uma técnica de espaço-tempo para contrapor essa técnica de espaço-tempo. Demonstrado contra Minato com Hirashin. Agora, falando de sua intangibilidade, ela funciona através da transferência espacial. As partes do corpo que seriam atingidas são transferidas para Kamuizone, fazendo com que os ataques atravessem o espaço que elas ocupavam. Porém, enquanto está intangível, Obito não consegue interagir fisicamente com o mundo real. Para atacar, agarrar alguém ou utilizar o Vortex, ele precisa tornar tangível a parte do corpo necessária para realizar a ação. E também não vamos esquecer dos famosos 5 minutos. Que ninguém sabe como a Konoha conseguiu isso, mas tudo bem. Essa porra aí não faz sentido. Agora, falando dele, o Amaterasu, as chamas negras que queimam por 7 dias e 7 noites. O Amaterasu é uma chama negra criada pelo foco do Mangekyou Sharingan. O olhar determina onde ela nasce, depois disso ela passa a existir fisicamente e continua queimando o alvo de forma persistente. Eu quase ri desse lá, ele tá... Fiquei me segurando um pouquinho. Sua principal característica é a continuidade das chamas após a ignição. Agora partindo para o Izanagi é um Kinjutsu, uma técnica proibida do clã Uchiha, considerado um dos mais poderosos já apresentados na obra. Sua função é alterar a própria realidade. Quando ativado, tudo que seria desfavorável ao usuário, como ferimentos, mutilações ou até mesmo a morte, pode ser transformado em uma ilusão. Em contrapartida, uma realidade mais favorável é escolhida e passa a existir. Em outras palavras, o Izanagi não impede que o ataque aconteça. Ele permite que, depois do ocorrido, o usuário reescreva aquele resultado como se nunca tivesse acontecido, como vimos com o Danzo ao utilizar. É muito legal que o conceito de Izanagi e Izanami são totalmente opostos, né? Por isso que eu falo, não tem ninguém Naruto que use os dois e pra mim não faz sentido que alguém pudesse ter os dois. A galera fica falando, o Itachi poderia usar o Izanagi. Cara, tematicamente, conceitualmente não faz sentido. Porque um representa a total negação da realidade. Você nega a realidade e isso geralmente é por falta de aceitação, né? Enquanto o Izanami é exatamente sobre isso, sobre aceitar quem tu é, né? Aceitar quem você é, aceitar o que você tá fazendo. Então o Izanami ele te obriga a aceitar, enquanto o Izanagi eu não vou aceitar nada. Pronto, acabou, eu nego a realidade. É tão bom esse conceito que faz total sentido o Obito ser o maior detentor de Sharingans para conseguir usar isso aí com frequência, né? Negar a realidade é exatamente o tema do Obito. A ativação o trazia de volta sempre no estado anterior após cada morte causada pelo Sasuke. Então, Okami, por que não foi o Izanagi? Bom, como podemos ver, ao revelar seu Sharingan para o Sasuke, Obito é surpreendido pelas chamas. Ele claramente foi pego de guarda baixa, e sua própria reação demonstra que não esperava por aquilo. E também, o Obito não estava com o Mangekyou ativo naquele momento, justamente por uma questão narrativa de ocultar sua identidade. Se notássemos um olho com o mesmo padrão do Kakashi, saberíamos naquele momento quem era o ninja mascarado. Logo em seguida, Obito vai para o... Correto.
escuro e ele se livra do Amaterasu de uma forma que nunca foi mostrado diretamente no mangá. Agora preste atenção em um detalhe. Se ao perceber o Mangekyo de Itachi, Obito tivesse identificado que se tratava do Amaterasu e ativado o Izanagi antes de ser atingido, ele ainda estava com a máscara parcialmente em seu rosto. Nesse cenário, seria natural esperar que a realidade fosse reescrita a partir daquele momento favorável, E ele voltaria com a máscara, né? fazendo com que ele reaparecesse exatamente como estava antes do ataque, ou seja, ainda com a máscara em seu rosto, mesmo que em um local diferente, como no próprio escuro em que ele estava. No entanto, isso não acontece. O que vemos é apenas uma continuidade narrativa. Obito retorna calmamente, caminha até o local e recolhe a máscara que permaneceu caída no chão. E repare como o próprio mangá dá esse destaque na máscara. Podem até dizer que a máscara é só um detalhe, mas eu não vejo motivos para ter tantos quadros de um simples acessório do Obito se realmente não tivesse relevância na sequência dos fatores. É justamente por isso que considero muito mais coerente a hipótese de que Obito tenha se livrado das chamas utilizando o Kamui, seja através da intangibilidade ou até mesmo do Vortex, visto que o mesmo também consegue interagir com fogo. E mesmo que digam que as chamas não estavam mais em seu campo de visão, quando o Obito absorve o Sasuke, por exemplo, ele não precisa olhar diretamente para cada parte do corpo dele, basta iniciar a absorção sobre o alvo e o Vortex continua puxando o restante, inclusive as partes que estão fora do campo de visão imediato do Obito. Então, se as chamas do Amaterasu já estivessem em contato com o Obito, ele poderia mirar em uma parte das chamas que estivesse ao alcance de sua visão e iniciar a absorção. Inclusive, o próprio Databook descreve as misteriosas habilidades de Toby, como atravessar ataques e saltar entre dimensões, e deixa entender que foi graças a essas habilidades que ele saiu ileso até mesmo do Amaterasu. Repare que nesse momento da obra... Sim, habilidades do Sharingan, né? Sim, faz mais sentido ser referente ao Kamui mesmo, ou absorção do Kamui, ou coisa do tipo. Não há qualquer menção ao Izanagi. Essa técnica só seria apresentada ao leitor 82 capítulos depois, durante a luta contra Danzou, que para nós se passou quase 2 anos, e posteriormente utilizada pelo próprio Obito contra Konoha. Ah, e antes que alguém mencione as roupas intactas, eu não considero isso um argumento decisivo para nenhum dos lados. Naruto nunca foi uma obra totalmente consistente com danos e vestimentas, e essa cena foi claramente construída para esconder do leitor como Obito escapou. Foi somente mais tarde que a obra revelou que todos aqueles feitos de espaço-tempo realizados por Obito também eram aplicações do Kamui. Agora eu quero levantar um questionamento. Afinal, o Kamui funciona exatamente da forma que muitos dizem? Depois de ativada, a intangibilidade age completamente sozinha, de maneira automática e inconsciente? Ou o próprio mangá mostra Obito controlando essa habilidade? Ele controla. E com muito mais precisão do que normalmente se imagina. Só uma coisa, quanto ao argumento de ser Kamui e tudo, eu não tenho resposta pra isso, tá? Inclusive, se foi Kamui, se foi Izanagi, pra mim pode ter sido qualquer um dos dois. Ele tem recurso pra poder usar qualquer um dos dois. Retroativamente, o Kishimoto faria mais sentido ele usar o Kamui mesmo. O Kishimoto não é um cara que usaria o Izanagi a la caralha. Ele não tem todo esse preparo, como a gente sabe, né? Claro, pode ser o Izanagi. Não, isso não é argumento pra deixar claro que, não, então logo não é Izanagi. Pode ser, como não pode, pode não ser. Pra mim faz mais sentido ser o Kamui, sim, mas já tiveram momentos daqui que eu já falei que faz mais sentido ser o Izanagi também. Então realmente não tem uma resposta, pode ser qualquer um, os dois lados têm argumentos. Então é isso aí, pra mim continua ainda bem nebuloso, mas faz sentido, todos os argumentos fizeram bastante sentido sim. A parada da roupa também é verdade, dano de vestimenta tem momentos em que sim, é muito presente, né? Principalmente quando você tá aí vendo luta de Akatsuki. Todos os Akatsukis, cara, eles vão perder o manto em algum momento da luta, quando for a última luta deles, né? A luta final. Eles vão perder o manto em algum momento da luta, o Deidara, o Kakuzu perde o manto por, né? Seja por explosões, seja eles retirando o manto. Então, tipo assim, serve sim para demonstrar danos. Mas principalmente o Kishimoto em si, a escrita dele, ele usa isso como método de demonstrar que a batalha tá puxada. Ele usa isso mais como agravante de dano na batalha, do que qualquer outra coisa. Então bora lá. Obito consegue deixar apenas uma parte do corpo intangível, também consegue sair parcialmente do chão, como se flutuasse ou viajasse pela matéria, consegue materializar apenas o braço, como vimos nesse momento contra Fu. Se você reparar no momento em que o ataque do Fu transpassa e Obito materializa o braço, sua cabeça estava na altura do cotovelo do Yamanaka, sugerindo que ao menos de seu joelho para baixo estava dentro do chão. E se caso esse feito não for suficiente, não dá pra saber, cara. Essa parte não dá pra saber não. Tenha mostrado o Obito parcialmente intangível da cintura para baixo, tentando agarrar o Naruto MK2 na guerra. Você pode me dizer que isso podia ser um blefe ou algo do tipo, mas não faria sentido àquela altura do campeonato, tendo em vista que o objetivo dele era obter o 8 e o 9 Count. Mas se isso não te convenceu, então olha só. Não convenceu mesmo não. Porque é muito especulativo. Isso aqui, Obito aplicando a intangibilidade no seu Gunbai para atravessar a rocha e depois deixando tangível para acertar o Naruto. Até aí tudo bem. Mas só depois que ele saiu, sim. Bem, você pode pensar, nada demais, esse é basicamente o estilo de luta dele. Mas será que é isso mesmo que acontece? Nesse mesmo momento que o Gunbai acerta o Naruto, o Obito estava de novo, parcialmente intangível, da cintura para baixo. Em minha
Aqui já foi mais consistente. Interpretação é como se, além do corpo inteiro, ele conseguisse fazer uma divisão entre sua parte superior e inferior do corpo. Mas eu tenho contra-argumento pra isso, que tem vários momentos em que ele podia continuar atacando com um braço ou coisa do tipo, mas ele não continua exatamente porque ele prefere usar o Kamui pra se defender, pra ficar intangível e tudo passar. Enquanto ele poderia sim continuar atacando e deixar só aquela parte intangível. Como deixar tronco, braços e cabeça sólidas enquanto mantém suas... Se eu não me engano, em qual luta que ele faz isso? Que ele vai atacar... Acho que é aquela cena lá do Naruto contra ele, na guerra mesmo. Que ele vai pegar o Naruto assim com o pescoço, só que aí quando ele ia pegar, a mão dele atravessa e, né, o Kakashi e o Gai chegam. Então, nessa cena em si já mostra que, tipo, apesar do que ele tá mostrando aqui, ele tava saindo, aqui ele já pode ter saído, né? A gente sabe que movimentação, quadrinização tem esse efeito também de movimentação. Então ele pode estar saindo daqui e tudo. São bons argumentos, viu? Eu concordo que são bons argumentos e poderia ter sido melhor explorado. Mas enfim, pode ser. Fica bem incerto. As pernas intangíveis ou vice-versa, o que faria sentido em momentos que ele recebe ataques em seu corpo, porém continua em terra firme, já que quando ele quer ele consegue entrar no chão. Não tem nenhuma citação sobre isso, é claro, mas esses feitos dele aí estão no mangá, então é o que a obra mostra. E isso prova que o Kamui são bons pontos, mano, são bons pontos. Não funciona como simples botão de ligar e desligar, existe um controle extremamente refinado da técnica. Em resumo, depois de analisar o mangá e o databook, eu definiria o Kamui assim. O Kamui é uma técnica de espaço-tempo que transfere partes do corpo, objeto ou pessoas entre o mundo real e uma dimensão exclusiva. Sua intangibilidade não é transformação física, mas o resultado dessa transferência espacial, permitindo a Obito controlar com extrema precisão quais partes permanecem em cada dimensão. Alguns dizem que se o Amaterasu pegar o Obito tangível, ele não conseguiria se livrar das chamas com a intangibilidade, pois já está em contato com ele antes de ativar a técnica. Devido ao feito com Sasuke em seus ombros, dizem que o Amaterasu também viajaria para Kamui Zone. Mas o próprio mangá mostra o Obito se livrando de elementos que estavam em contato com seu corpo em outras situações. O feito com Sasuke apenas demonstra que é possível transportar algo que já está em contato com o Obito, mas não necessariamente que isso seja uma regra absoluta para tudo que tocar seu corpo. Agora, sobre a Amaterasu ser a suposta fraqueza do Kamui, esse argumento eu considero ainda mais fraco, porque diferente da situação que vimos anteriormente, em que Obito foi pego enquanto ainda estava tangível, muitas pessoas vão além e afirmam que mesmo com intangibilidade ativa, o Amaterasu ainda queimaria o Obito. Vamos por partes. O Amaterasu cria suas chamas no ponto em que o usuário fixa o olhar, porém, para que essas chamas se propaguem, elas precisam encontrar algo sobre o qual possam se fixar, seja matéria, chakra ou até mesmo outra chama. Tanto que o Amaterasu é capaz de queimar até o próprio fogo. Isso só demonstra uma propriedade do processo de combustão do Amaterasu. Isso faz sentido porque ao entrar em contato com as chamas, o Amaterasu interage com o calor, com a energia, ou seja, Katon ainda é chakra, e por isso continua se propagando. Agora pense no caso do Obito. Depois que o foco visual do usuário é estabelecido, o Amaterasu ainda precisa encontrar algo para consumir. Só que ao ativar a intangibilidade, o Obito faz com que as partes do seu corpo que seriam atingidas sejam automaticamente transferidas para a Kamui Zone. Em outras palavras, quando as chamas tentam se fixar naquele ponto, o corpo físico que elas precisariam atingir já não está mais presente naquela dimensão, pois foi deslocado para a Kamui Zone. Como o próprio Amaterasu é uma ameaça ao usuário, ele também deveria atravessar esse espaço, da mesma forma que qualquer outro ataque. Outro argumento bastante utilizado é que o Amaterasu seria uma exceção. É que é difícil, cara, porque ainda assim ele continuaria no alvo. O fogo continuaria no alvo. Esse que é o paia. Esse que é o paia pra mim. Porque, por mais que, beleza, ele pode não se propagar pra aquela área, porque aquela área não tá mais ali, mas ele vai continuar ali queimando até acabar, sabe? Esse que é o foda. Se ele absorveu a chama e deixou na outra dimensão a ponto de acabar, ok. Tudo bem. Faria sentido. Só que como que eu acho que seria ainda mais interessante pro Kishimoto fazer essa cena e deixar mais claro o que o Tobi usou, ele faz o Tobi vestir o manto quando tá com o Sasuke ali e tudo mais conversando, até pra falar que ele é um Akatsuki e tal, pra explicar a história do manto e tal, explicar a história da organização. E aí quando eles fazem lá pra dar o olhinho e tudo, pra passar o genjutsu e explicar a história por intermédio de visões e tudo mais, aí ele tomou a Amaterasu. E aí o Obito cai, né, o manto pega fogo, cai e aparece o Obito sem o manto. E ele falando, pronto, dei um jeito aqui e tal. Seria a melhor forma pra execução, ao meu ver. Porque o Kamui é muito roubado e ele poderia ter usado também o Izanagi aqui, por causa muito do estoque de Sharingan que ele tinha. Então, além disso, se quisesse usar o Kamui pra isso, seria essa uma opção. Se ele quisesse usar só o Izanagi e tudo, depois fala, eu tenho que pegar uma coisa.
e ele vai lá e faz um implante, tá ligado? Mostra ele fazendo, indo pra algum lugar e fazendo um implante, por exemplo. Não precisa mostrar o implante, mas dê a entender que ele vai fazer algo que seria um implante. Seria uma tática de execução de escrita que, porra, favoreceria muito o argumento do Kishimoto e mostraria mais preparo dele como autor. Mas eu tenho certeza aqui que ele meio que só confiou que o Kamui conseguiria fazer isso, pronto, acabou. Narrativamente, essa aí é a saída mais viável pela falta de preparo que ele tem muitas vezes. Por não possuir mudança de forma, mas essa explicação também levanta problemas. Se apenas o fato de ser fogo já fosse suficiente para ignorar a intangibilidade do Kamui, então diversos outros jutsus de Katon ou Futon, que também consistem apenas em chamas e vendavais após serem lançados, deveriam atingir Obito da mesma maneira. Sem contar nessa cena aqui que Sasuke o atravessa com o Chidori, e por mais que tenha mudança de forma, ainda é eletricidade, energia. Eu até compro essa parada aí da mudança de forma. Ideia na base perfurante que fica na mão, mas esses raios puros aqui não me parece ter forma definida. Também dizem que o Amaterasu queima tudo aquilo que Itachi está vendo. Mas tem forma definida porque foi moldado pelo chakra. Mas existe um detalhe importante. No momento em que Obito ativa completamente o Kamui, aquilo que Itachi continua vendo após ele lançar o Amaterasu já não está mais presente fisicamente naquela dimensão. O Amaterasu não demonstrou atravessar dimensões em nenhum momento da obra. Para atingir o verdadeiro corpo de Obito, seria necessário que as chamas também alcançassem a Kamui Zone, algo que nunca foi mostrado nem descrito pelo mangá. E toda essa sei não, hein? Esse aqui eu não botei muita fé nesse argumento não, mas entendi o que você quis dizer, mas... Não sei. Acho que passaria, sim. confusão também se deve à falácia de que explosões são a fraqueza do Kamui. Devido a essa fala do Obito aqui com Madara. Zoeira. Ah, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do naquele céu. momento, o Obito estava diretamente ligado ao 10 Caudas e exercendo o controle sobre ele. Quando ele disse que o ataque kamikaze também o mataria, isso pode ser entendido dentro daquela situação específica. Se a utilização do Kamui naquele momento exigisse que o Obito rompesse... Aqui o Jubi se transforma, dificultando ainda mais pro controle mesmo. O próprio Madara destaca isso, pedindo para ambos reforçarem a conexão com as células Hashirama para que melhorasse o controle sobre a besta. O motivo de o Obito não usar o Kamui faz muito sentido, já que ativar a intangibilidade no momento que recebesse algum... Sim. Aqui, ó. It's going to start getting more difficult to control Ten Tails. Reinforce your bond with it using Hashirama cells. Exatamente. Se eu alterasse essa conexão para se tornar intangível, não é razoável tratar isso como uma ação trivial sem qualquer consequência. Muitos defendem que ataques explosivos seriam a verdadeira fraqueza da intangibilidade. A justificativa é que... Muitos não! Muito poucos defendem isso aí. Físico, uma explosão não possui uma forma sólida para atravessar o corpo de Obito. Mas será que essa interpretação realmente faz sentido quando analisamos o comportamento... Explosão é energia e também envolve sólido. Tá ligado? É óbvio que vai passar pelo Kamui, mano. Do próprio Obito durante a obra, porque existe um detalhe muito importante. E justamente por isso, o comportamento do personagem acaba sendo uma das maiores evidências sobre o funcionamento da própria técnica. E durante a Quarta Guerra, momentos antes dele estar conectado ao Jubi, Obito vê um Abijudama vindo diretamente em sua direção. E qual é a reação dele? Ele simplesmente utiliza a intangibilidade, mesmo já tendo enfrentado a Kona e seus papéis bombas. Agora pense comigo, se explosões realmente fossem uma fraqueza do Kamui, essa seria provavelmente a pior decisão possível. Mesmo que a Abijudama atravessasse seu corpo antes de explodir, a explosão aconteceria logo em seguida. Mas veja, ela tem forma física, diferente das explosões. Mano, que argumento. Praticamente sobre ele, ou muito próxima dele. E caso a explosão acontecesse com o Obito lá dentro, após a Abijudama perder seu estado sólido, na teoria, o corpo de Obito deveria se materializar novamente, com a explosão o afetando. Mas isso não acontece. Se a intangibilidade não funcionasse contra a explosão... Papel bomba maior que a mulher, o maior counter é papel bomba. O Obito estaria literalmente se suicidando. E aqui nos surge uma pergunta muito simples. Por que alguém que domina essa técnica há tantos anos utilizaria justamente a intangibilidade para escapar de um ataque que supostamente seria sua maior fraqueza? Basicamente não faz sentido. O comportamento do próprio Obito demonstra que ele confiava completamente no Kamui para lidar com aquele tipo de ataque. Falar de explosão mano, é loucura. Nem as pessoas que falaram isso acreditam mais nisso, provavelmente. Se explosões realmente ignorassem a intangibilidade, Obito jamais teria escolhido essa estratégia. Afinal, ele conhecia perfeitamente os limites da própria técnica. Seu comportamento indica exatamente o contrário. Para ele, a Bijudama que poderia explodir nele ou próximo a ele, era um ataque que podia ser evitado normalmente através do Kamui. E agora chegamos ao momento que, para mim, encerra essa discussão. A luta entre Obito e Konan. Repare na sequência do mangá. Obito decide utilizar o Kamui Vortex para absorver Konan. Para fazer isso, ele precisa se materializar, já que o Vortex não pode ser utilizado
utilizado enquanto sua intangibilidade está ativa. Só que Konan já havia previsto exatamente esse momento. Em vez de ser absorvida sozinha, ela transforma seu corpo em papéis bomba, fazendo com que Obito começasse a absorver dezenas deles junto com ela. Quando ele percebe a armadilha, já é tarde demais. O processo de absorção já havia começado. E mesmo que Obito interrompesse imediatamente o vórtex e ativasse a intangibilidade, isso resolveria apenas o que ainda estivesse no mundo real. O problema é que parte daqueles papéis bombas já havia sido enviada para Kamui-Zone durante a própria absorção. Em outras palavras, ele acabaria levando a ameaça para a dimensão onde seu corpo físico seria transferido pela intangibilidade. Foi algo rápido demais para pensar, já que nos dois casos as explosões o atingiriam, ou seja, mérito da Konan e não fraqueza do Kamui. Então, essa cena não demonstra que explosões ignoram o Kamui, ela mostra que Obito foi enganado justamente durante a única situação em que precisava permanecer sólido para usar o vórtex. Sim. Explosões realmente anulassem a intangibilidade do Obito, porque a Konan precisaria preparar uma armadilha com 600 bilhões de papéis bomba, capaz de gerar explosões contínuas por cerca de 10 minutos. Bastaria uma grande explosão no momento certo, mas não foi isso que ela fez. Toda a estratégia da Konan foi construída em torno de uma informação muito específica. Obito não consegue permanecer intangível por mais de 5 minutos consecutivos. Então, se ela planejasse só 1 minuto de explosão, melhor dizendo, ele sairia vivo. Pronto. É tão básico. É tipo, literalmente, esse headcanon aí das explosões, mano, foi a maior mentira, assim, que chegou que, velho... Como é que alguém acredita nisso? Todo o plano dela era tipo assim, tá, qual é o limite de tempo que ele consegue ficar intangível? 5 minutos. Ok, se eu fizer uma explosão que dura 1 minuto, ele vai sair intangível. Por quê? Então eu preciso fazer durar mais que 5 minutos. É isso, é só isso. É básico, é tranquilinho de entender, né, mano? Ou seja, ela não estava tentando explorar uma suposta fraqueza vinda das explosões. Ela estava tentando ultrapassar o limite de tempo da O limite de tempo que ele consegue evitar essas explosões ficando intangível. intangibilidade, visto que antes disso, nenhuma das explosões teria um efeito. Outro detalhe importante acontece quando o Obito tenta escapar Ó, Akami, já tá melhor que muito youtuber grande aí, tá? usando Kamui Vortex. Só que Já Konan tá melhor que muito youtuber, mano, já havia famosinho. previsto exatamente esse momento. ótimo. Assim que Obito fica sólido para tentar iniciar o Vortex, ela faz com que papéis bombas grudem em seu corpo. Obito percebe que não dará tempo de usar o Vortex antes da explosão e imediatamente cancela a tentativa, voltando a utilizar a intangibilidade. E que engraçado, né? Os papéis bombas que já estavam em contato com o Obito sólido não ficaram intangíveis com ele. Repare também em um detalhe interessante do mangá. Literalmente mostra, velho. Enquanto o Obito ainda Literalmente está mostra, atingido, já velho. vemos alguns papéis iniciando sua combustão presos ao seu corpo. Mesmo assim, eles simplesmente o atravessam, sem o fogo ficar e o queimar ou causar qualquer dano que seja. Logo em seguida, acontece uma explosão praticamente a queima-roupa. E Obito continua utilizando a intangibilidade normal. Não, e aí o argumento disso aqui dos caras é, ele passou e a explosão ficou para trás, então ele não tomou o dano. Realmente, se o fogo comum já atravessa o Obito nesse estado sem afetá-lo, Deus esse do feito, céu. no mínimo, enfraquece bastante a ideia de que o Amaterasu seria uma exceção absoluta. Só depois de perceber que não conseguiria escapar daquela armadilha apenas com o Kamui é que Obito decide recorrer ao Izanagi. Mas é o orgulho, cara, é o orgulho. O orgulho dos caras nunca vai permitir eles admitir isso. E aqui Nunca, existe nunca, outro nunca. detalhe interessante. Quando ele reaparece diante da Konan, continua sem um braço que havia perdido anteriormente com a máscara quebrada, revelando seus 2 olhos, exatamente como estava no momento em que ativou a técnica durante a queda. Isso é completamente diferente da cena do Amaterasu. Naquele momento, o Obito ainda estava com a máscara parcialmente em seu rosto antes de ser atingido pelas chamas. Se a intenção de Kishimoto fosse revelar retroativamente o uso do Izanagi naquela ocasião, seria esperado algum tipo de referência ou reescrita perceptível da cena, provando que essa não era a primeira vez que Obito usa o Izanagi na obra. Mas nada disso acontece. E existe um último detalhe. Quando Kishimoto finalmente decide explicar que Obito também possui o Izanagi ao leitor, a obra faz uma referência ao Danzou, mesmo que não diretamente, citando alguém que também utilizou a técnica anteriormente. Em nenhum momento há qualquer menção ao... Analista, tem uma dúvida. A Amaterasu aparece insta no oponente ou vai até ele? Cara, ele vai até ele, mas ele não vai aparecendo e chega. Não. Ele vai se materializar naquele lugar, mas ele não é instantâneo, tá? Ele vai chegar e vai aparecer onde o cara tá olhando, mas não é instantâneo. Por isso mesmo que dá pra desviar. Como o próprio Sasuke fez na luta contra o Itachi. Ele consegue desviar e não toma a chama que aparece naquele lugar, porque ele já não tá mais lá, sacou? O episódio do Amaterasu contra Salve, Ian Pietro Silva. Obito, que faria muito mais sentido para provar que Obito já usou antes, mas isso não é citado. Se aquela tivesse sido de fato a primeira utilização do Izanagi mostrada na série, esse seria o momento perfeito para Kishimoto revelar isso ao leitor, mas ele não faz essa conexão. Depois de analisar o funcionamento das técnicas, os feitos mostrados no mangá, o comportamento do próprio Obito e a estratégia elaborada pela Konan, a conclusão a que eu chego é que a hipótese do Kamui se sustenta muito melhor dentro da narrativa. E te falar, se fosse o Tite Kubo escrevendo isso aí, essa cena em específico para mostrar que se ele usou ou não lá atrás, na caverna. Digamos que o Kishimoto tenha escrito e foi Izanagi. Se fosse o Tite Kubo escrevendo isso, ele colocaria um quadrinho só mostrando aquela cena ali rapidinho. Só pra mostrar que ele usou naquele momento. Seria assim.
Que nem o Kubo faz quando fala de Ukiyoha. Quando ele quer especificar alguma coisa retroativamente, às vezes ele faz esse tipo de coisa. Então é bem interessante. Do que a ideia de um Izanagi. A gente pega alguns trejeitos dos autores, quanto mais a gente lê o mangá, mais vezes a gente estuda eles, tipo... Estudar nesse sentido de procurar entender sobre, né? Retroativo, ou de que o Amaterasu seria uma fraqueza natural da intangibilidade. Você pode até discordar dessa conclusão, mas acredito que, olhando para o conjunto da obra, ela é a interpretação que exige menos exceções e menos suposições. Vai falar da lei de Okan? Eu sou o Okami, meu muito obrigado, te vejo no próximo vídeo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Só faltou falar da lei de Okan, que aí poderia ser usado aqui. Mas muito show, muito show, muito show. Sem clubismo, sem clubismo. Olha aí! Esse boneco! Olha aí! Olha esse boneco! Olha aí! Ah, teve até homenagem. Pera aí, deixa eu ver aqui. O que é? O que é? Meu Deus do céu. Olha esse boneco. Aê, créditos ao Dash, pegamento secreto de Kona pelo argumento da Bijudama. Tamo junto, Black. Maior fanboy do Obito de toda a história do YouTube. Essa alcunha eu não assumo. Mas, obrigado, mano. Tamo junto. Vou fazer corte desse aqui depois, tá bom? Depois desse aqui vai ter corte. Galera, se inscreva no canal do Okami. O garoto tá começando agora, mas depois eu vou deixar um likezinho, tá?